tarde, galera. Vamos lá, chegando, vai dar horário já já, né, para nossa aula, 4h30. Continuaremos falando sobre propriedades coligativas, tá? Vou fazer um breve resumo aqui para vocês, né? Esperar o pessoal aí chegando aí. Deixa eu dar uma olhada quantas pessoas já estão online, né? Pra gente já começar, né? Eu coloco um pouquinho antes mesmo, pra galera já ir entrando. Já tem 4 aí, ótimo, né? Já já vai chegando mais, esperar mais um pouquinho até dar o horário, né? Aí eu vou iniciar uma breve revisão. Deixa eu só acender essa luz aqui que eu acho que vai melhorar. Talvez dê uma melhorada aí. Bom, enfim, vou começar com uma breve revisão do que a gente viu na aula anterior, tá? E aí a gente vai continuar falando agora das leis de Raul, né? Então, como o assunto é propriedades coligativas, vou até deixar o gráfico aqui que eu vou acabar utilizando ele. Então, ó, rapidamente, vamos relembrar algumas coisas aqui, ó. Lembrando, né, que na aula de hoje e na aula de amanhã também, enfim, qualquer aula, tem uma participação especial, né, que é o louro que vocês estão ouvindo aí, tá? Então ele fica falando, né, a aula inteira, mas vocês já estão acostumados, né? Bom, nas propriedades coligativas a gente vai analisar então o efeito que um soluto não volátil ocasiona na minha solução. Então você tem lá o seu solvente, água, enfim, não importa qual solvente é, você adiciona um soluto não volátil, né, o que acontece? A temperatura de ebulição se altera, a temperatura de solidificação se altera e a pressão de vapor também se altera. Lembrando que pressão de vapor, tá, é o vapor do próprio solvente, então ele acaba evaporando um pouco. Então imagina só a sua garrafinha, né? Então ó, rapidamente, eu vou fazer uns rabiscos aqui, tá? Lembra lá da garrafinha? Então vou fazer só um frasco. Então você vai ter lá, né, o seu solvente. Aí o que acontece? Tá fechada a sua garrafa, o seu frasco, né, mas as moléculas do solvente começam a escapar e tem vapor de água, por exemplo. Essas moléculas no estado gasoso exercem uma pressão sobre a superfície do líquido. Esta pressão sobre a superfície do líquido a gente chama de pressão máxima de vapor, ou simplesmente pressão de vapor, tá? Depende do líquido que você adotar, você vai encontrar dessa forma, né? Então, essa pressão máxima de vapor, claro, ela está ligada principalmente com a interação intermolecular do solvente. Então, se eu analisar dois solventes em comparação, a água e a acetona, que foi o exemplo da aula passada, a gente concluiu que a acetona ela tem uma pressão máxima de vapor maior. Por quê? Porque ela é mais volátil. Como as interações são mais fracas, as moléculas escapam com mais facilidade. Então, a quantia de moléculas no estado vapor que você vai ter para a acetona em comparação com a água vai ser maior. Como a pressão aqui, a pressão máxima de vapor depende da quantidade de moléculas, a pressão vai ser maior também. Então, reparem que a interação intermolecular tem a ver com isso, tá? E aí a gente analisou não só, né, a mudança da pressão de vapor pela adição de um soluto não volátil, tá, como outras coisas. Por exemplo, eu vou lá e adiciono um soluto não volátil. Então o que acontece? Né, por exemplo, NaCl em água. Então eu começo a ter o Na mais Cl- aqui no meio das moléculas de água. O que acontece então? Eu começo a ter um número maior de interações. Eu aumento as interações. Consequentemente, tá, ó, se eu fizer aquela comparação, foi bem no finalzinho da aula, né? O aumento do número ou da intensidade de interações, tá? Isso vai acontecer pela adição do soluto não volátil. Então, ó, se eu adicionar soluto, né, no meu solvente, eu vou aumentar o número de interações ou então intensificar essa interação. O que vai acontecer, né? As moléculas vão escapar para o estado vapor com mais dificuldade. Consequentemente, a quantidade de vapor é menor, não é? Se a quantidade de vapor é menor, a pressão que esse vapor vai exercer sobre o próprio líquido também vai ser menor. Então, acontece o que com a pressão de vapor? Ou a pressão máxima de vapor? Diminui. Então, ó, adicionar soluto, você aumenta o número de interações, o que você conclui que vai evaporar menos. Então, vai diminuir a volatilidade dessa solução.
O que vai dar então uma pressão máxima de vapor menor, tá? Uma temperatura de ebulição maior. Por que maior? Né? Você fornece calor, as moléculas começam a se agitar bastante, chega um momento que ela começa a romper rapidamente as interações e passa do estado líquido para o estado, vou colocar vapor aqui, tá? Vapor rapidamente, que é a formação daquelas bolhas, né? Então a bolha, no caso, inclusive é uma forma de se identificar que aquele solvente ou a solução está em ebulição, tá? A bolha ela tem que ter dentro dela uma pressão igual ou maior que a pressão atmosférica, ou a pressão, né, de vapor, enfim, depende da situação, tá? Então você no caso, ebulir agora pela adição de um soluto, como você aumentou o número de interações, ficou mais difícil de você romper essas interações. Ou você aumenta o número de interações ou a intensidade. Então, requer mais energia, requer você fornecer mais calor para essa solução. Por isso que a temperatura de ebulição aumenta, tá? E, né, para a gente solidificar, reparem que você vai retirando calor, não é? Pensa na água, você retira calor e ela passa do estado líquido para o estado sólido. Né? Então, para isso ocorrer, né, as moléculas de água elas começam a se organizar, tá? Então, essa forma organizada, né, que é a formação de um retículo cristalino, por exemplo, acaba sendo atrapalhado pela adição do soluto. Então você tem que retirar ainda mais energia. Por isso que a temperatura de fusão ou congelamento ou solidificação, que é tudo o mesmo valor, né, cai. Tá? Então esse abaixamento da pressão máxima de vapor a gente chamou de tonoscopia. Aumento da temperatura de ebulição, ebulioscopia. Abaixamento da temperatura de congelamento, crioscopia. Tudo isso devido à adição de um soluto não volátil. Né? O que é um soluto volátil? Ele não evapora. Tá? Então, isso é o que a gente analisou na aula anterior. Bem tranquilo, né? É bastante teórico, né? Até as questões sobre isso. Mas tem como a gente calcular, né, a variação da pressão máxima de vapor pela adição de um soluto. Tem como a gente calcular para qual temperatura de ebulição vai pela adição de uma quantidade de soluto. Tem como a gente calcular a temperatura de congelamento após a adição de soluto não volátil. E é o que a gente vai ver hoje, tá? As contas são fáceis? Mais ou menos, tá? A fórmula é um pouquinho chata de lembrar, né? Então acaba complicando muito. Já caiu questões, né, sobre as leis de Raul, que é o que a gente vai ver na sequência, e às vezes a dificuldade é lembrar da fórmula, né? Tem gente que tem dificuldade para lembrar das fórmulas. Eu sei que são muitas fórmulas, não só na química, mas tem na física, né, matemática, enfim. Então é um pouco chatinho. Esse gráfico aqui, a gente trabalhou bastante em cima dele na aula anterior, né? E o que vocês conseguem perceber, né? Que já está no ponto final, né? Então, ó, esta linha preta, tá? No caso, esse gráfico é para a água. Então essa linha preta aqui, ó, vocês estão vendo? Deixa eu só ver se eu tenho um desenho anterior a esse. Deixa eu só voltar. Aqui. Isso aqui é o diagrama para a água, né? Então a gente percebe o quê? Que se eu mexer com a pressão e com a temperatura, eu posso obter a água em diferentes estados físicos. Qualquer ponto nessa região está no estado sólido, qualquer ponto nessa região amarela no estado líquido, e qualquer ponto nessa região avermelhada é no estado vapor. Tá? O que acontece? Quando, né, o ponto cai em cima dessa linha vermelha, é porque aí vai coexistir fases. Qual fase? Quais fases? Né? Aqui ele está dividindo. Então, por exemplo, se tiver um ponto aqui de uma determinada pressão, uma determinada temperatura, você vai ter então, né, a água no estado sólido e líquido. Então qualquer ponto entre T e A, você vai coexistir a água no estado líquido e no estado vapor. E aqui um detalhe importante é o ponto triplo da água, onde você vai conseguir ver, né, vai coexistir as três fases da água. Né? Então quando você adiciona um soluto não volátil, a única coisa que você faz é abaixar essa curva. Né? Então
quanto mais soluto não volátil você adiciona, maior o número de interações, consequentemente os efeitos coligativos vão ser maiores. Tá? Então essa curva ela vai abaixando. Então reparem só, né, conforme ela vai abaixando, a sua, se você pensar numa mesma pressão, né, pressão a nível do mar, 1 atm, vai? Qual que é a temperatura de fusão da água? Você sabe, 0 graus Celsius, está aqui, ó. Temperatura de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Por que em cima da curva? Porque nesse momento, tanto na fusão, pois existem as fases sólido e líquido, né, que é aquela passagem, né, a temperatura não se altera, porque estamos falando inicialmente de uma solução de uma substância pura, e aqui no ponto onde a gente vai coexistir a fase líquido e vapor, que é o momento da ebulição. Tá? Então a gente sabe que a ebulição vai acontecer assim. Ah, vou lá adicionar uma certa quantia de um soluto não volátil, sal de cozinha, né, açúcar, enfim. Essa curva ela desce um pouco. Ela descendo um pouco, aumenta o número de interações, evapora menos. Se a gente fosse pensar na pressão máxima de vapor agora dessa solução, ela é um pouco menor, tanto que dá para perceber aqui, ó, que numa mesma temperatura a pressão cai. Tá? A pressão de vapor cai, máxima de vapor. Já a temperatura de ebulição, então ó, comparando uma mesma pressão, sem mudar a pressão, imagina no nível do mar, a solução você não vai ferver a 100, você vai ferver um pouquinho mais, então um pouquinho mais para a direita agora essa curva. Enquanto que na temperatura de congelamento é um pouquinho mais para a esquerda, ou seja, a água vai congelar a uma temperatura menor do que 0. Talvez aquele gráfico que estava, né, a gente consiga enxergar melhor, isso daí está um pouco maior. Né? Então esse ponto, essas linhas pretas representando a água pura, tá? E a linha azul representaria então a solução, né? Após a adição do soluto não volátil. Então a gente consegue perceber um aumento na temperatura de ebulição, então aqui ele colocou até a variação da temperatura de ebulição no processo, né? Uma diminuição na temperatura de congelamento, que ele colocou aqui, né? E ele só não identificou, né, a pressão máxima de vapor, mas seria, por exemplo, se você não alterar a temperatura, você pode ver que do ponto preto aqui até o ponto azul já diminui, tá? Então, essa é uma análise que a gente fez na aula passada. Beleza. Eu gosto sempre de fazer isso, né? Relembrar, para a gente se situar. Ótimo. Se você tiver alguma pergunta sobre isso, não entendeu muito bem, pode falar, né? A maioria das questões está em cima dessa parte teórica, né? Inclusive, agora, hoje a gente vai ver uma coisa chamada fator de Van't Hoff e tal, que é bem facinho, bem tranquilo, né? O mais difícil mesmo é as contas que a gente vai ver agora na sequência. Então, eu só vou ver se eu vou abrir o Facebook aqui, né? Eu vou olhar aí mesmo, ver se tem alguma mensagem, alguma coisa. De repente está sem som, sei lá, né? Eu tô aqui falando sem parar. Tá tranquilo. Qualquer coisa vocês vão me avisando aí, pessoal. Né? Esse enquadramento tá ruim, enfim, tá? Se o barulho também não está, se o barulho do passarinho está atrapalhando, vocês vão me avisando. Daqui a coisa eu tento encostar mais a janela aqui. Mas aqui está quente e eu não tenho ar condicionado. Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer, pessoal? Né? Um cara chamado Raul, então você pode ver, vou até deixar o slide aqui, apesar que vai estar pequenininho, vocês não vão enxergar. Eu vou colocar aqui no quadro, tá? Porque eu gosto também de ir mostrando e explicando. Então eu vou colocando aqui que eu prefiro assim. Então esse cara, esse Raul, né, ele fez algumas análises e determinou algumas fórmulas para a gente calcular, né, esta variação, tanto da temperatura de ebulição, de congelamento, ou então a variação da pressão máxima de vapor, tá? Então, ele chegou nas fórmulas seguintes aqui, ó. Para tonoscopia, ficaria o seguinte: variação da pressão sobre a pressão do solvente puro, tá? É igual KT vezes W. Bom, vocês vão lembrar o que é o W, tá? KT é uma coisa chamada constante tonoscópica, tá? E o W é molalidade, tá? E por enquanto a forma é tudo super tranquila, tá? A gente vai desmembrar um pouco mais isso daí, né? Depois, vou até tirar isso aqui que eu vou puxar isso aqui, vou fazer um monte de coisa pra frente aqui, tá?
Então, ó, a gente tem tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia. Talvez você está se perguntando, pô, professor, e a osmose? Calma lá, depois de tudo isso aqui a gente entra em osmose, tá? Ebulioscopia, como é que ficaria? Então, ó, variação da temperatura de ebulição é igual a uma constante que a gente chama de ebulioscópica vezes molalidade, tá? E a crioscopia? Variação da temperatura de congelamento ou de fusão é uma constante crioscópica vezes molalidade. Pessoal, a temperatura aqui de ebulição, né, ou crioscopia, dependendo do livro, você pode encontrar aquele θ, né, aquele símbolo, que é assim, ó. Né, pode encontrar dessa forma. Então aparece aqui variação da temperatura de ebulição dessa forma e variação da temperatura de congelamento só o Czinho, né? Então, tanto faz aí, beleza? Só uma forma de representar. Bom, o que acontece, pessoal? Essa molalidade, vocês vão lembrar, molalidade nada mais é do que uma forma de expressar concentração, tá? Então, essa forma de expressar concentração é a seguinte, é quantidade de matéria do soluto dividido pela massa do solvente. Olha, lembra que um é soluto, tá? Um é soluto e a massa, o 2, perdão, é solvente. Então, eu vou até escrever isso aqui, ó. Quantidade de matéria do soluto dividido pela massa do solvente. Só que esta massa do solvente, vou colocar um pouquinho mais para a esquerda, ela é dado em quilogramas, tá? Então, ó, unidade para quantidade de matéria é mol. Enquanto que a massa do solvente, então você vai ter aqui, ó, massa do solvente, quilograma, eu vou até escrever, ó, solvente. É um pouco diferente, tá? Lembra que nas formas de expressar concentração até falei, olha, essa molalidade é um pouquinho estranha, mas a gente vai usar lá em propriedades correlativas, tá? Então a gente vai usar agora. Então o que acontece? Essa constante tonoscópica, crioscópica, né, ebulioscópica e tonoscópica também dá para calcular. Já vou mostrar para vocês aí, né? Mas eu posso substituir esse W então por aquela formulazinha, né? Para facilitar a sua vida, então alguns livros vão expressar da seguinte forma. Então, ó, variação da pressão máxima de vapor é igual constante tonoscópica vezes a molalidade. Então a molalidade é, vou colocar aqui, ó, quantidade de matéria sobre massa do solvente, tá? Em quilogramas. Para que não fique assim algo, né? O que você pode fazer, pessoal? Lembrando, quantidade de matéria, né, do soluto, né, nada mais é do que massa dividido pela massa molar, tá? Quantidade de matéria é massa dividido pela massa molar. Então eu posso substituir esse cara por massa sobre massa molar do soluto? Posso. Então, ó, eu vou apagar aqui, tá? E vou colocar o N1 como massa do soluto sobre massa molar também do soluto. Lembra que massa, tá, vai ser dado em gramas, M minúsculo, massa molar é gramas por mol, beleza? Tá? Então, ó, se você fizer aqui, ó, né, gramas dividido por gramas por mol, corta grama com grama, o mol sobe, é a unidade de M, que é quantidade de matéria, bate, né? Aí o que você vai fazer? Você não vai multiplicar pela massa do solvente, que é o 2 aí, tá? Só que é em quilograma. Então o que você pode fazer, né? Você pode colocar o 1000 em cima. Pode colocar o 1000 em cima, né? E acaba utilizando a massa do solvente em gramas mesmo, né? Você acaba simplificando isso daí, tá bom? Então é uma forma de você expressar isso. Aí você fala, tá, beleza.
E qual que é a fórmula desse KT? Né? Eu até tenho aqui no slide, vou até mostrar para vocês. Né? Vou puxar aqui, não sei se vocês vão conseguir observar, mas KT, KC e KE dá para a gente calcular. Então, ó, KT nada mais é do que a massa molar do solvente dividido por 1000. Né? KE é R, que é constante geral dos gases, vezes temperatura absoluta de ebulição do solvente puro elevado ao quadrado, dividido por 1000 vezes calor latente de vaporização. Muito louco, né? Mas fiquem tranquilos, né? Eu até hoje não vi nenhum exercício, né, que te cobre esse cálculo. Geralmente ele já te dá o valor do KT, KE ou KC, tá? E o KC seria R, constante dos gases, vezes temperatura absoluta, né, de congelamento ou de solidificação do solvente quando puro elevado ao quadrado, dividido por 1000 vezes calor latente de fusão, isso tudo do solvente. Tá? Então a sua fórmula ficaria enorme, gigante, né, mas geralmente, tá, esse KT, esse KE e esse KC já é dado. Tá? Então fique tranquilo. Então, ó, só para finalizar as outras fórmulas, como ficaria, então a gente vai ter variação da temperatura de ebulição é igual constante ebulioscópica, tá? Às vezes, normalmente, pra falar a verdade, aparece o E minúsculo. É que eu tenho uma mania de colocar o E sempre maiúsculo, tá? Mas aparece o E minúsculo aqui. Vezes molalidade. Então, molalidade, N sobre quantidade de matéria do soluto dividido pela massa do solvente em quilogramas, ou então eu uso essa formulazinha, né? Massa do soluto vezes 1000 dividido por massa molar do soluto vezes massa do solvente. E para terminar, a gente vai ter aqui variação da temperatura de congelamento é igual Kc vezes W, onde eu tenho massa dividido pela massa molar vezes 1000 dividido por M2. Belezinha, galera? Bom, é claro que eu fiz tudo isso para a gente fazer uma conta na sequência, né? Eu vou colocar aqui, você fala, professor, mas eu lembro que tem alguma coisinha para adicionar nisso aqui ainda. Tem. Inclusive, vou aproveitar e vou falar disso aí já, né? Pessoal, isso aqui é, ó, isso aqui é a fórmula para a gente calcular, né? Então, tenta lembrar, isso aqui é a fórmula para a gente calcular a variação da pressão de vapor, a variação da temperatura de ebulição e a variação da temperatura de congelamento. Então, repare, tudo está ligado com a quantidade de soluto que você adicionar, porque é diretamente proporcional à molalidade. Ótimo. Beleza. Só que aconteceu, um cara chamado Van 't Hoff, né? Vou puxar aqui agora. Um cara chamado Van 't Hoff, que é isso que você está vendo aí, né? Ele começou a perceber que quando adicionava-se uns solutos, por exemplo, iônicos, que ocorriam a dissociação desse soluto, ou então um soluto que se ionizava, por exemplo, os efeitos, tá? Os efeitos que esse soluto ocasionava na minha solução eram ainda maiores do que o calculado. Então ele percebeu, né? Lembra que eu falei bem nas primeiras aulas que, olha, não importa se a molécula ela é grande, pequena, enfim, não importa a molécula. Importa, tá, a quantidade do soluto adicionado. Então é bem isso, é quantidade. Então reparem só, se você vai lá e adiciona, né, um sal como NaCl, se você adicionar um composto NaCl, na verdade, o que acontece lá na água? Quando o NaCl chega na água, acontece o que com ele? Puf, se separa em Na+, e Cl. Ao adicionar um composto NaCl, ou melhor, 1 mol de NaCl, você vai dissociar esse 1 mol de NaCl e vai formar, na verdade, 1 mol de Cl-, 1 mol de Na+. Então, no final das contas, igual eu falei para você, não importa a espécie, tá? Importa a quantidade, você tem 2 mols. Então, reparem que se a gente fizer ele começou a perceber isso, e aí ele introduziu esse izinho. O que é esse izinho? Esse minúsculo? É o conhecido como fator de Van 't Hoff.
tá? Isso é utilizado para solutos eletrolíticos, né? Ou seja, geralmente solutos que se ionizam, que se dissociam. Então a gente vai fazer o cálculo. E como é que isso se dá? Ó, é 1 mais alfa vezes Q menos 1. Vamos lá. Não esquenta a cabeça isso aqui por enquanto não. Vou fazer só uma comparação com vocês, tá? Só uma comparação. Como eu estava dizendo, imagina só. Você pega lá, né, 1 mol de NaCl e coloca em água. 1 litro de água, vai? O que vai acontecer com esse mol de NaCl? Vai se dissociar em 1 mol de Na+, e... Ficou apertado. Deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Ó, vou colocar bem aqui pertinho, tá? Então, ó, 1 mol de NaCl em água, aqui. Vamos pegar que o volume é de 1 litro para fazer uma comparação igual para todos. Vai formar 1 mol de íons Na+, e 1 mol de íon Cl-. Concorda comigo? Agora, se eu pegar 1 mol de sacarose ou de glicose, tá? Vou colocar aqui, ó, 1 mol de glicose, C6H12O6. O que vai acontecer com essa glicose? Vai se dissociar em íons? Vai se ionizar? Não, não vai. Essa glicose vai continuar sendo a mesma estrutura da glicose anteriormente, antes de eu adicionar na água. Então eu vou continuar tendo 1 mol de C6H12O6, e isso em 1 litro de água também. Então, ó, vou até colocar aqui, ó, 1 litro de água, 1 litro. E eu vou colocar mais uma comparação, tá? 1 mol de CaCl2, cloreto de cálcio. Se eu adicionar 1 mol de CaCl2, na verdade, o que vai acontecer com esse CaCl2? Ele vai se dissociar em Ca2+, tá? E 2Cl-. Então, olha, dá uma analisada aqui rapidinho, pessoal. Reparem que os maiores efeitos coligativos vão aparecer onde você adicionou mais soluto, tá? Onde você adicionou mais soluto. Beleza? Então, dá uma olhada aqui. Tudo a partir de 1 mol, né? Tudo 1 mol, mesma quantidade. 3 frascos de água com 1 litro cada. Exato. Né? Onde que eu vou ter os maiores efeitos coligativos? Reparem que eu adicionar 1 mol de NaCl, na verdade eu estou adicionando não 1 mol de partículas, e sim 2 mols de partículas, porque você dissocia o NaCl em Na+Cl-. Então você tem 2 mols de partículas aqui. Se você adicionar 1 mol de glicose, você vai continuar tendo 1 mol de glicose. Se você adicionar 1 mol de CaCl2, você tem agora 3 mols de partículas, 3 mols de íons. Então reparem que em comparação, se eu fizer aqui, ó, 1, 2 e 3, tá? Eu sei que está bem em cima da fórmula aí, mas você já consegue separar aqui, né, a ideia. Depois eu apago, tá? Só fazer um rabisco. Comparando as 3 soluções, qual vai apresentar o maior efeito coligativo? A que você adicionou mais partículas. E a que você adicionou mais partículas foi a solução que você adicionou 1 mol de CaCl2. Então, a 3 vai apresentar uma maior variação, né, dos efeitos coligativos. Ou seja, vai diminuir ainda mais a pressão de vapor, vai aumentar ainda mais a temperatura de ebulição e vai diminuir ainda mais a temperatura de congelamento, se caso for a água. Tá? Depois, quem vem na sequência? 2 mols. Então, seria 1 aí, né? Solução 1. E por fim, quem apresentaria os menores efeitos coligativos seria a adição de 1 mol de glicose, porque ele não é iônico, tá? Não é iônico, não acaba, né, formando íons, por exemplo. Ah, vou adicionar um ácido. O que acontece com o ácido quando coloca em água? Ele fica na forma molecular dele? Dependendo do ácido, um ácido forte? Claro que não, ele já se separa em H+Cl-, por exemplo. Então, na verdade, você não adicionou 1 mol de HCl, você adicionou, né, 2 mols de partículas, porque é 1 mol de H+, e 1 mol de Cl-. Claro, exagerei aí, considerando que o HCl era 100%. Né? Agora vocês vão entender aquele alfa da fórmula.
Então, ó, deu para entender essa relação. Pessoal, tem um monte de exercício sobre isso daqui, por exemplo. Tá vendo? É algo simples, não é algo muito complexo. Basta você ter a noção, tá, de que compostos iônicos eles se dissociam e compostos moleculares, alguns, como os ácidos, por exemplo, se ionizam. Então você vai ter mais de uma partícula adicionada. Então fica um pouco atento em relação a isso, né? Claro, os exercícios eles vão começar a trocar a quantidade inicial para te confundir de cara, né? Porque você já pensa, poxa, quanto mais eu adicionar, né, maiores efeitos. Aí o cara vai lá e coloca 1,5, por exemplo. 0,5 mol aqui, ó. Já muda. Porque 0,5 vai virar 0,5 desse e 1 desse. Porque, ó, não é 1, vou até colocar de vermelho, ó. A proporção estequiométrica. Por isso que é importante o balanceamento, tá vendo? Se você já erra o balanceamento, já erra tudo. Isso aqui, a proporção estequiométrica é 1 para 2. Então, 0,5, você vai formar 0,5 e o dobro de 0,5 vai ser 1. Então, aqui você vai ter 1,5 de partículas. No caso, agora, como eu fiz essa mudança, quem apresentaria os maiores efeitos? A solução 1, porque é 2 mols. Depois, a solução 3 e, por fim, né, a solução 2, que apresentaria os menores efeitos. Tá? Bom, fizemos essa análise, né? Fizemos essa análise. Daqui a pouco a gente vai para uma conta já mais complexa, tá? Esse fator de Van 't Hoff é o seguinte, é o I. Então, eu vou... Eu não deixei espaço, né? Eu vou apagar essa molaridade aqui em cima, ó. Provavelmente você já anotou. E agora a gente já sabe o que é molaridade. Já lembrou, na verdade, né? O que é molaridade. Bom, então o fator de Van 't Hoff é o seguinte, tá? Eu tenho a formulazinha ali. É I, que é esse fator, é o Izinho, I minúsculo, é igual a 1 mais alfa. O que é esse alfa, galera? Grau de ionização. Então, tá vendo que temos o grau de ionização. Claro, para compostos iônicos, como esse que eu citei aqui, o grau de ionização é 100%. Você não vai colocar 100% ali, mas lembrando que o grau de ionização você não precisa expressar em porcentagem. Então ele vai de 0 a 1. 100% seria 1, tá? 10% seria 0,1, por exemplo. Né? Então você vai expressar isso aí, né, entre 0 e 1, vezes Q menos 1, tá? Onde Q é a quantidade de partículas que aquele composto vai formar. Então, por exemplo, né? Então, ó, isso aqui eu vou até pintar de vermelho. Então a gente tem alfa, grau de ionização, e Q, quantidade de partículas. No caso que vai formar. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, rapidão, do NaCl, pode ser? Então, ó, I é igual a 1 mais grau de ionização para o NaCl é 100%, é 1. Vezes Q. O que é o quê? Quantidade de partículas formada. Então, 1 NaCl forma 1 Na mais e 1 Cl menos. De 1 fica 2. Então aqui, ó, quantidade de partículas formadas, 2. Menos 1. 2 menos 1, 1 vezes 1, 1 mais 1, e é igual a 2. Repare que se eu colocar 1 mol de glicose e 1 mol de NaCl, soluções separadas, claro, quem vai apresentar os maiores efeitos coligativos? 1 mol de NaCl. E vai ser exatamente o dobro do efeito. Não é à toa que o Izinho vem para ajustar isso daí. Por isso que ficou 2. Tá? Então o que vai acontecer? Agora eu vou apagar isso aqui, esse nosso exemplo, né, que eu vou colocar isso aqui na fórmula. O que vai acontecer? Inclusive, eu acho que eu passei para vocês já os slides, não passei? Acho que eu mandei para o Leandro ter mandado para vocês. Né? Depois, se eu não mandei, vocês podem pedir aí no comentário, que aí eu mando, tá? Que aí tem todas essas fórmulas, tem alguns exercícios no final, né? Eu não sei se eu coloquei o gabarito nos exercícios, mas enfim, dá pra resolver, não tem ali exercício muito difícil por enquanto, né? Mas depois você pode procurar. O que você vai fazer então? Essa formulazinha, ela sofreu um ajuste. Então, ó,
variação da pressão de vapor é constante tonoscópica vezes molaridade vezes I, que é o fator de Van 't Hoff. Então, ó, variação da temperatura de ebulição, constante ebulioscópica vezes molaridade vezes I. E por fim, variação da temperatura de congelamento, Kc vezes W vezes I. Então, foi adicionado esse fator no final, né? Claro que isso vai ser utilizado, né, pessoal? Isso vai ser utilizado para soluções iônicas. Por quê? Pega lá a glicose. Então, ó, quanto é que ficaria? I é igual a 1 mais grau de ionização. Cara, você não ioniza, é zero. Então, qualquer coisa que está aqui, ó, a quantidade de partículas, né, não vai formar mais que uma. Menos 1 já vai dar zero também. Então, 0 é 0, 0. Tudo isso aqui é zero. Ou seja, I é igual a 1. Então, qualquer coisa multiplicado por 1 vai ser essa qualquer coisa. Então, não alteraria, né, esse fator de Van 't Hoff não complica as soluções que não formam aí íons, por exemplo, né? E aí esse grau de ionização, tá, seria importante se você tivesse um ácido, por exemplo. O meu ácido ele ioniza apenas 90%, ou seja, o seu grau de ionização então é 0,9. Então, de todas as moléculas que você colocou, ou seja, os efeitos aqui da molaridade, né, que vai ocasionar pela molaridade, né, vai ter um acréscimo porque alguma coisa vai se ionizar. Então, você vai multiplicar lá, né, pelo I. Aí você vai fazer o cálculo. Para ser sincero, nunca vi nenhum exercício, ainda pelo menos não lembro de ter feito, bem sincero mesmo, não lembro de ter feito algum que o grau de ionização é diferente de 1. Tá? Que geralmente os exercícios colocam aí sais, né? Adicionam sais, tá? Porque tem que ser não volátil. Então eu falei até do HCl, mas o HCl ele é volátil, né? Então não seria o correto, tá? É só citei o HCl para vocês lembrarem que existe essa, né, ionização, grau de ionização para o ácido. Então tem que ser um soluto não volátil, né? Lembra disso. Então dificilmente você vai ter um ácido ali adicionado, né? Então essa sacada. Mas a gente sabe que sempre tem as suas exceções, sempre aparece um composto aqui que pouca gente conhece, ou pouca gente sabe trabalhar, e os caras às vezes colocam, né, num exercício. Né? Então vocês sabem disso agora. Beleza? Tudo bem, galera? Quiser copiar aí rapidinho, deixa eu ver se tem algum comentário, alguma coisa. E a gente vai fazer um exercício agora. Eu vou montar aqui para vocês e eu quero que vocês tentem fazer aí. Ó, a Amanda tinha perguntado aqui, não sei se ela conseguiu perceber, mas o M minúsculo, M1, é massa do soluto e o M maiúsculo é massa molar do soluto, tá? Lembrando que o 1 é sempre soluto, o 2 é solvente. Então M minúsculo, massa em gramas. M maiúsculo, massa molar, gramas por mol, tá? Caramba, tô me enroscando aqui. Bom, vou colocar aqui agora. Deixa eu só sair aqui da apresentação. E eu vou colocar o exercício. Esse exercício, na verdade, pessoal, um aluno meu me mandou esse exercício semana passada. E aí eu resolvi para ele, achei interessante, falei, quer saber, eu vou usar esse exercício na aula de hoje. Então foi uma foto que ele tirou da própria tela do computador, né? Mas eu vou ler com vocês aqui e eu vou colocar os dados também aqui no quadro e a gente vai calcular isso daí, tá? Não é difícil. Às vezes é um pouco confuso esses exercícios do cálculo aqui das leis de Raul, né? Mas eu vou apagar aqui rapidinho, tá?
Cara, tá muito quente aqui. Tá louco. Devia ter ligado o ventilador. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar mais aqui. Então ele diz o seguinte, vou tentar aumentar um pouco, dar um zoom. Para ver se vocês conseguem enxergar aí. Tá. Diz o seguinte, então ó, preste atenção, pega o papel, você vai calcular para mim. Vou dar 2 minutinhos, 3 minutinhos para vocês tentarem calcular, tá? Porque eu acho que é na hora que trava que é o momento onde a gente consegue, né, perceber onde que é a dificuldade e até resolver essa lacuna. Diz o seguinte exercício. A adição de solutos não voláteis à água gera propriedades físicas na mistura, conhecidas como propriedades coligativas. Beleza. Considere que a adição de 50 gramas de um composto desconhecido a 250 gramas de água gerou uma temperatura de ebulição de 101 graus Celsius a 1 atm. Eu já vou ler de novo. Considerando a constante ebuloscópica da água, que é 0,5 graus Celsius por molar. Molar é a unidade lá do W, tá? Que eu posso expressar como mol sobre quilograma de solvente ou molar, tá? Podemos afirmar que a massa molar do composto desconhecido é de aproximadamente, já está a resposta aqui inclusive, né? Não importa, o importante é você chegar nela. Então, vou ler de novo e aí vou colocar um esqueminha aqui para vocês tentarem. Eu acredito que tá ruim de enxergar porque é muito pequeno. Então vamos lá. Ele diz o seguinte. Filho, vai passando música alta, tocando música alta. Considere que a adição de 50 gramas, então ó, 50 gramas é massa. Massa de quem? Tá? Soluto. Coloquei o 2 de tonto aqui. Massa do soluto é de 50 gramas. Foi adicionado em um frasco que continha uma quantia de água de massa do solvente. Quanto que é? 250 gramas. Isso de água, ó, já dá para perceber que é o solvente, tá? E gerou uma temperatura de ebulição, então isso fez a solução. Então a solução agora tem uma temperatura de ebulição igual a 101,5 Celsius. E ele me informou a constante ebuloscópica, Ke, que é 0,5 graus Celsius sobre molar. Beleza? Ele quer saber, olha o que ele quer saber, pessoal. Ele quer saber a massa molar desse cara. Massa molar do soluto. Fácil? Não, não é. Não é. Tá? A massa molar, lembrando, é o M maiúsculo daí, tá? É o que eu acabei de falar agora pra Amanda. É fácil? Não é. Tá? Mas tenta fazer. Qual forma que você vai usar? Variação da temperatura de ebulição é igual constante ebuloscópica vezes molaridade. Precisa usar o fator de Van 't Hoff aqui? Não, porque ele não fala se o composto ele é iônico ou não, né? Ele não falou nada, então você vai acabar desconsiderando. Ou seja, você vai considerar que é 1, tá? O valor, né? O I seria 1. Então você vai usar essa fórmula. Então eu gostaria que vocês tentassem rapidinho. Vou dar aí 2 minutinhos, sei que a gente tem mais 15 minutos de aula. Claro, eu vou mostrar depois outros exemplos aqui, mas esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu gostaria que vocês tentassem. Pessoal, se atente com unidades. Se atente. E outra, tem informações que não foi dado no exercício, o cara não falou algumas informações, mas são informações que você conhece. Tá? Lembrando que essa temperatura de ebulição é a uma pressão de 1 atm. Tá? Eu já vou... Será que eu dou a dica? Não, deixa vocês pensando um pouquinho. Vai, tenta substituir o que você já sabe,
né? Lembrando que esse W aqui, ó, é quantidade de matéria sobre quilograma do solvente. Ah, mas o que é quantidade de matéria mesmo? Olha, lembra da massa molar? Como é que você calcula a massa molar? Não é uma quantia de massa, uma determinada quantia de moléculas? Geralmente é a massa expressa em gramas e moléculas, quantidade em mol, não é? Então é gramas por mol, que é a massa molar. O que é gramas? M de massa. O que é E? Mol, N, quantidade de matéria. Então você tem massa sobre N1. Ah, então se eu isolar o N1, ficaria massa sobre massa molar. Ah, você pode substituir aqui. Foi o que eu fiz no quadro passado. Ah, então eu poderia já mexer aqui. Reparem que você quer descobrir quem? Quem você quer descobrir? Massa molar. Pronto. Já vai conseguir. Já dei uma dica importante para você sair do lugar. Aí você tem que fazer as contas. Toma um pouco de cuidado, tá? Com as unidades. E assim vai tentando. Vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem. Vocês têm alguma pergunta? Tá? A gente tem que pegar já um exercício de acabreiro, né? Ó, outra dica que eu vou dar, pessoal. Outra dica. Esse valor que ele me deu é da temperatura de ebulição que gerou após a adição do soluto, certo? Após a adição do soluto. Então aqui, ó, adicionei o soluto e aí mudou a temperatura de ebulição para 101. Beleza? Beleza. Tá, mas e se fosse água pura? Qual que era a temperatura de ebulição? A 1 atm. Você sabe. Temperatura de ebulição para água pura a 1 atm é 100 graus Celsius. Isso daqui é a variação da temperatura. Então, ó, acompanha comigo. Se a variação é sempre algo final menos inicial, então seria a temperatura de ebulição final, ou seja, após a adição do soluto, menos temperatura inicial, ou seja, sem adicionar o soluto. Eu sei que final foi para 101,5 graus Celsius. Menos a inicial. Qual que seria a inicial para água pura? Ele não me informou, mas você sabe. 100 graus Celsius. KE, constante ebuloscópica, quanto que vale? 0,5 graus Celsius sobre molar. Já vou trabalhar com essas unidades aí, né? Eu vou apagar isso aqui agora, para não me atrapalhar, tá? Vezes molaridade, né? Como eu substituí aqui para vocês, então, ó, esse N1 seria massa sobre massa molar. Então ficaria massa sobre massa molar vezes quilograma do solvente. Vou puxar um pouquinho mais para a direita aqui, ó. Solvente. Né? Então eu vou colocar aqui. Bom, eu sei a massa adicionada? Ó, vou só substituir então, ó. O W eu vou colocar tudo entre parênteses, pode ser? Só para diferenciar. Então, ó, massa do soluto sobre massa molar do soluto. Aqui embaixo, não é, ó, não é quilograma do solvente, que é a massa do solvente, então, ó, vezes massa do solvente. Mas, ó, vou colocar entre parênteses, quilograma, pra gente não esquecer, tá? Fecha tudo. Ótimo. Você tem esse cara? Tem. Tá aqui, ó. Você tem esse? Não, é o que você quer descobrir. Vou até pintar de vermelho. É o que você quer descobrir. Você tem a massa do solvente? Opa, tenho. Só substituir. Então vamos lá.
esta variação vai dar quanto? 101,5 menos 100 vai dar 1,5 graus Celsius. Então, a minha resposta, quando eu faço essa forma, eu vou obter a variação. Então, eu vou saber que a minha temperatura de ebulição daquele solvente aumentou 1,5 graus, pela adição daquela quantia de soluto. Tá? É isso a informação que você vai obter. Então, se de repente você está fazendo um exercício, o cara quer saber a temperatura de ebulição final após a adição, quando você faz a conta, você vai descobrir isso aqui, ó, 1,5. Aí você teria que pegar a temperatura do solvente puro, de ebulição do solvente puro, e somar com 1,5, que aumentou. Tá? Então, ó, toma um pouco de cuidado com isso aí. Isso que é a questão da interpretação. É igual 0,5 graus Celsius dividido por molar, tá? Vezes massa do soluto, 50 gramas, dividido por a massa molar do solvente, é o que eu não sei, vou colocar de vermelho, vezes a massa do solvente em quilogramas. Aqui ele está me expressando em gramas. Então eu vou colocar 0,25 quilogramas. Eu vou colocar até de azul, cara, tá? A unidade. Quilogramas do solvente, beleza? Tá aí, ó. Ah, ótimo. Tá. O que é esse molar? Molar é esse W. Então, eu tenho aqui, ó. Dá uma ligada. Ai, caramba, quase que eu queimei minha TV aqui, tanto que eu apertei ela. Dá uma ligada. O que é massa? Vou trabalhar só com unidade. O que é massa do soluto? É gramas, não é? Beleza. Dividido. Massa molar. Massa molar, acabei de falar para vocês que é gramas por mol. Vezes quilograma de solvente. Não coube ali, tá? Então eu vou trocar esse molar por aquilo ali, né? Eu vou trocar por aquilo ali. Nossa, cara, tá me doendo muito. Ou melhor, deixa eu só ver um negócio aqui. Você vai precisar fazer isso. Não, vai ter que usar imol, tá? Eu vou ter que usar isso aqui, ó. Esquece isso aqui por enquanto. Porque senão eu vou cortar a unidade à toa. Ó. O que é o N? Não é mol? O que é isso aqui? Quilograma de solvente. Tá? Então esse molar nada mais é do que mol dividido por quilograma de solvente. Tá? Vou colocar assim, beleza? Quilograma de solvente. Então, reparem que nas unidades, olha que legal, você já vai cortar algumas coisas, né? Então, aqui, né, você já consegue cortar esse quilograma de solvente com esse quilograma de solvente, que é a mesma coisa, tá? Então, ó, tá embaixo aqui, claro, eu multiplicaria, né? Em cima e embaixo. Então, em cima daria, você vai fazer a conta aí. Vamos tentar fazer de uma forma que não fique embolado. Vou tentar jogar aqui, tá? Então ficaria 1,5 graus Celsius é igual, tá? 0,5 vezes 50, então vai dar 25 dividido por 0,25, né? Você vai chegar no valor. Deixa eu só ver, eu fiz em algum lugar aí. Chega a 100, porque eu digo que chega a 100. Fizeram as contas aí, ó, 0,5 vai dar 25 dividido por 0,25 vai dar 100, tá? Então a continha 0,5 vezes 50 dividido por 0,25 já dá 100. Coloquei. Tá, quem que eu corto aí? Né? Então eu vou ter aqui, né, o quilograma de solvente. Vai ficar graus Celsius. Grama sobre mol. Sobre mol. Só isso, né? Quem sobra? Graus Celsius em cima, grama em cima e embaixo mol, não é? Cortei o quilograma de solvente, beleza, né? Claro, tem a unidade, tem dividido aqui, né? Isso aqui tudo dividido pela massa molar, tá? Eu vou passar a massa molar para um lado, né? E vou simplesmente isolar ali, tá? Então vai ficar o quê?
massa molar vezes 1,5 graus Celsius é igual a 100 graus Celsius, gramas sobre mol. Passa 1,5 dividindo, então a massa molar do soluto é igual a 100 graus Celsius, grama sobre mol, dividido por 1,5 graus Celsius. Grau Celsius corta com graus Celsius, que sobrou grama por mol. 100 dividido por 1,5 vai dar os 66,666666. Então vai dar aqui, ó, 66,666, vou colocar o 7 já, gramas por mol, que é a unidade correta para a massa molar. Então qual que é a massa molar desse soluto aqui? 66,7 gramas para cada mol. Difícil? É um pouco, né? Mas, ainda bem, não cai muito, né? Não cai muito isso aqui. Igual eu falei, às vezes quando cai mais aquela análise mais simples, do fator de Von 't Hoff, né? Questão teórica sobre essa variação, né? Então, nada muito complicado. Beleza, galera? Se você não entendeu o que eu fiz, pode perguntar, né? Então repare que eu fiz jogadas aí com unidades. Tive que transformar algumas coisas, tá? No caso molar, né? Eu tive que mudar a unidade, porque senão vai ficar difícil eu entender o que está acontecendo, né? E para fazer as jogadas corretas, porque senão você acaba colocando 250 gramas aqui, ó. E aí você erraria, né? Porque aí daria um valor bem maior. E eu nem sei se bateria, acho que nem teria resposta lá, mas né, você não conseguiria fazer também, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Só tem que dar a volta, deixa eu só ver aqui se eu tenho algum exercício mais light aqui pra gente fazer. Tem só de pressão osmótica que eu vou deixar para a próxima aula, cara. Sabe por quê? Tem um bem facinho aqui, eu vou fazer ele. Acho que dá tempo. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta. Amanda. Comecei achando que estava certo, mas é errado, né? Esses exercícios dão trabalho mesmo, Amanda. Mas é assim, relaxa, tá? O que eu indico mesmo é vocês colocarem as unidades. Não deixem de colocar as unidades. Porque você tem uma confirmação que está correto. Por exemplo, chegou aqui no final. Fui cortando, chegou no final. Ficou grama só. É unidade de massa molar? Não é. É grama por mol. Então você falou alguma coisa eu fiz errado. Aí você volta e tenta analisar, né? Também, claro, esse exercício é nível elevado, ele é mais difícil e tal, né? Mas é bom a gente fazer também alguns assim bem complicadinhos. Repare que ele não deu todas as informações, né? Você teve que fazer mudança de unidades aqui para fazer do jeito correto, tá? Então deu bem mais trabalho, né? Mas enfim, faz parte também. Tô com alguns exercícios aqui, deixa eu escolher alguns, porque eu sei que o horário já acabou. Dá pra gente fazer né? Tá, vamos ver aqui esse aqui. Quero ver esse aqui. Vamos ver, vamos ler. Tô sem o gabarito, mas a gente resolve já. Relativamente ao diagrama de fase da água pura, no ponto... tá. Quer ver que faltou informação? Porque às vezes quando eu copio e colo, não vai tudo. No ponto, identifica a alternativa incorreta. Então ele fala, né? Tem vários pontos aqui, A, B, C, T, I, D e R, tá? Pressão, temperatura, o gráfico que a gente já conhece. Então na A ele fala o seguinte, A, tem seu equilíbrio entre água sólida e água líquida. Ó, o ponto A está entre a parte da água sólida, então está correto. Mas ele pediu para marcar a incorreta. B, ponto B no caso, tem-se o equilíbrio entre água líquida e vapor.
Então, ó, o B está bem aqui, em cima do ponto da linha vermelha. Então, em cima da linha vermelha coexistem as fases líquido e vapor. Então, ele está afirmando que existe um equilíbrio entre água líquida e água vapor. Correto. C. Tem-se somente água na fase vapor. Reparem que qualquer ponto de pressão e temperatura nesta região, você só vai ter água no estado vapor. Nesta região, estado líquido, e nessa região, no estado sólido. Tá? Então, a alternativa C também está correta. D. O ponto T, que é o ponto triplo, as três fases coexistem em equilíbrio. Certinho. Tá fácil esse exercício, hein? Tá louco? E D. Coexistem as fases vapor e líquido. Não, a D vai existir as fases vapor e sólido, que é onde quando você tem uma pressão baixíssima aí, né, que seria uma passagem praticamente direta do estado sólido para o estado vapor. Muito fácil isso daí, né? Beleza, galera, não vai dar mais tempo de a gente ficar também, eu sei que vocês têm outras atividades mais tarde, né? Mas espero ter ajudado, eu sei que essa parte é um pouquinho mais chatinha, tá? Mas ainda bem que cai pouco, vamos dizer assim, né? Cai mais a parte teórica. Na próxima aula a gente vai falar de pressão, né, osmótica, né? Falar da osmose, que também tem conta, tá? Inclusive tem duas questões já no final daqui desse slide, que é para fazer, deixa separado pra gente fazer na aula que vem, tá? Então uma horinha, né, eu explico o que é osmose, a gente vê a formulazinha e aí a gente aplica isso daí, beleza? Fechou, galera? Valeu aí, um grande abraço. Qualquer dúvida pode mandar mensagem que eu respondo na sequência, beleza? Valeu, até mais. Falou!